A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda. Bom dia com as notícias da metrópole de Campinas. E nós vamos começar falando da cidade na fase laranja, né, Mirna? Isso mesmo. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E hoje começa Campinas e toda a região na fase laranja. O anúncio foi feito na última sexta-feira pelo governo do estado de São Paulo, justamente por conta do aumento dos casos da Covid-19 e também das internações em UTI. Até então, Campinas estava desde o dia 5 de fevereiro na fase amarela, que é menos restritiva. Vamos acompanhar, então, esse anúncio. Nós temos também a região da Grande São Paulo, a região de registro, Sorocaba e Campinas, que ultrapassaram o marco de 70% e, com isso, estão passando para a fase laranja do Plano São Paulo. E a Prefeitura de Campinas também fez uma coletiva na última sexta-feira, falando justamente desse retrocesso em nossa região. O secretário de Justiça, Peter Panuto, lembrou do funcionamento de bares e também como funciona as escolas neste período. Nesta fase laranja, os bares não podem fazer atendimento ao público no balcão, apenas com entrega e retirada de eventuais produtos. O impacto disso na área da educação, prefeito, a ocupação em sala de aula dos alunos matriculados cai, então, de 70% na fase amarela para 35% na fase laranja. O ensino superior vedada aulas presenciais na fase laranja, com exceção dos cursos de saúde que estão autorizados com 100% dos alunos matriculados. A equipe da Prefeitura lembrou ainda que nós estamos em um período em que a doença está mais contagiosa. Só o fato da taxa de transmissão ter saído de 1, está em 1,2 hoje, Andréia? Diminuiu um pouco. Quanto está? Está 1,1 mais ou menos. Então, mas não tem muita diferença. Só da taxa ter aumentado 10% a 20%, vamos dizer assim, já é um sinal de alerta que o perfil epidemiológico da doença mudou. Está mais contagiosa. E outro dado importantíssimo foi o que o Sérgio Bisogno falou. O percentual de pessoas que eram atendidas nos gripários, que são onde atende os casos suspeitos de Covid, aumentou de 3,5% para mais de 5% de internação. Então, isso mostra que a doença está mais transmissível pelo aumento da taxa de transmissão e também mostra que ela está mais agressiva, porque ela está fazendo com que mais número de pessoas que têm o quadro gripal, que é a suspeita de Covid, a gente fala suspeita porque ainda não tem o exame positivo, mas nós estamos falando que mais gente que está indo se consultar com síndrome gripal está sendo internada. Situação bastante complicada, né, que vive a cidade de Campinas. Claro que todo o país e a cidade ela está dentro deste contexto. Bom, de acordo com o Plano São Paulo, cidade de Campinas na fase laranja a partir de hoje, e nós temos uma tela, né, Mina, mostrando as mudanças da fase amarela agora para a fase laranja. Vamos lembrar então ao telespectador o que pode e o que não pode nesta fase laranja. Olha só. Shoppings e galerias, horário reduzido tem que funcionar 8 horas por dia entre 6 e 8 horas da noite, com capacidade de até 40%. Depois nós temos aí uma outra tela do comércio, que é o centro da cidade. Também pode funcionar até 8 horas da noite, com capacidade de 40%. Lembrando que nesse horário, a gente tem aí 8 horas de funcionamento. Então, é até 8 horas, mas não pode abrir às 6 da manhã, tem que escolher o horário. Comércio varejista de mercadorias também até às 8 da noite, inclusive com a venda de bebidas alcoólicas. Serviços também até 8 horas da noite com capacidade de 40%. Temos ainda, olha que só, consumo em restaurantes e similares, que é uma área que sempre está gerando bastante confusão.
horário até 8 horas da noite. A gente tinha um decreto antigo aqui em Campinas que falava das 2 horas de tolerância. Não vale mais aquilo, hein? Não tem mais tolerância. Chegou 8 horas da noite, tem que fechar. Chegou 7h30 no restaurante, tem que sair às 8 horas da noite, não pode terminar a refeição depois deste horário. Isso, o certo é fechar. Aqueles que ficam abertos, eles estão em desacordo com a fase laranja, que não permite. Consumo no local em bares, a atividade não está permitida a partir de hoje na fase laranja, né? Então a gente só pode o serviço delivery. Então clubes também, ó, entre 8 às 20 com capacidade de 40%, sem piscinas abertas para atividades de recreação. As piscinas só podem funcionar para treinos em raias individuais. A gente volta naquela atividade individual. Temos ainda que pensar que nesse período os parques também podem funcionar até as 8 horas da noite, mas tem que garantir que a capacidade seja de 40%, ou seja, não pode encher o Bosque do Jequitibás, Lagoa do Taquaral, como é de costume. E temos aí que pensar que os salões de beleza, barbearias também devem seguir esse rito, mesmo que funcionem nos shoppings, inclusive os shoppings que devem fechar às 8, os salões de beleza que ficam dentro, idem. Tá? Então, são todos os estabelecimentos. Academias também até às 8 horas da noite. Tem muitas academias que funcionam com atividades noturnas, então agora elas também devem se encaixar aí nesse horário. Eventos, convenções e atividades culturais também até 8 horas da noite. Lembrando que tem que funcionar no máximo durante 8 horas por dia. E a capacidade é importante também, né? 40% do local apenas. Sim. Nós mostramos aí, inclusive no link que o Rubens, né, falou, justamente essa questão da capacidade, ela tem sido muito observada e todas as atividades que geram aglomeração não são permitidas nessa fase. Essa reclassificação, as escolas privadas também têm uma mudança em relação à capacidade dentro da sala de aula, né? Sim, nós falamos justamente na voz do secretário Peter Panuto, né? Ele falou muito bem sobre isso e agora, olha, a gente reforça. Atividades presenciais no ensino superior proibidas, com exceção dos cursos da área de saúde, que podem funcionar com 100%, que são aulas laboratoriais. Então, por exemplo, cursos de medicina, biologia, enfermagem, esses são um dos únicos que estão permitidos. E a gente tem ainda também, mesmo nas aulas privadas, que a gente sabe que grande parte da rede particular já voltou, mas olha, agora são 35% de capacidade. Inclusive, essa medida fez com que, a gente já falou aqui na semana passada, já por conta da fase laranja, Campinas já tinha adiado a volta das aulas na rede municipal. Então, isso reforça ainda mais esse momento em que as aulas pelo sistema online continuam nas redes, na rede de ensino municipal, e a rede do ensino estadual ainda está com o ensino híbrido, respeitando a capacidade da fase amarela. Agora a gente vai falar dos casos na última semana que levou a toda essa decisão. Olha só, até a última sexta-feira nós tivemos de um dia para o outro 437 casos a mais, somando 69.479 e 5 óbitos a mais, somando 1.862. Esses números devem ser atualizados ainda nesta segunda-feira, a qualquer momento. E quando a gente fala, Gabriel, da taxa aí de internação, você viu que a gente teve o anúncio de novos leitos nessa semana. A gente aguarda que isso se concretize, mas olha, continua na sexta-feira, 80%, 288 leitos disponíveis, dos quais 245 ocupados. Ou seja, a gente está aumentando o leito, mas também está aumentando a demanda. Né? E chega até a nossa redação casos de pessoas que estão em enfermaria, aguardando um leito, até na UTI, aguardando uma transferência. Então, mesmo na rede particular, a situação está bem preocupante, por isso esse anúncio, e a gente espera que com essa abertura de novos leitos, tanto de enfermaria, esses 18 que foram anunciados na rede Mário Gatti, tanto de UTI, que a gente consiga aí absorver essa demanda. Mas de qualquer forma,
o único jeito de nós conseguirmos aliviar a pressão sobre o sistema público de saúde é fazendo o uso de máscara, de álcool gel, fazendo distanciamento pessoal, já que nós não estamos mais no momento de distanciamento pessoal, porque muitas atividades continuam acontecendo, mas toda essa regrinha tem que ser falada todo dia, né, Gabriel? Exatamente. A gente vai reforçar aqui e bater nessa tecla todos os dias para convencer você aí de casa que não está respeitando, que passe a entender o momento que nós estamos vivendo na cidade de Campinas. 85% dos leitos estão ocupados na cidade de Campinas. No SUS municipal, apenas 3 leitos estão livres. Na rede estadual, nós temos 10 leitos livres e na rede particular, apenas 30 leitos livres. Minabreu, 85% da capacidade está ocupada. O que o secretário de Saúde falou sobre este assunto que preocupa bastante? Vamos acompanhar então um trecho da coletiva que traz justamente as medidas quanto à ampliação de leitos na nossa cidade. Nesse momento nós estamos precisando assim muito de leitos de UTI. E a estrutura que o hospital de campanha nos dá, ela não consegue atender a gravidade dos doentes, principalmente pacientes com insuficiência respiratória. Então, foi nesse sentido que eu coloco que os hospitais, que nós estamos nesse estado de espaços de pacientes em alvenaria, que tenha toda uma estrutura para cuidar de doente grave, bem grave. Então, foi nesses sentidos que eu acho que o hospital de campanha, nesse momento, não faria sentido. Reunião que nós tivemos no começo dessa semana, na terça-feira, com os prefeitos de toda a região metropolitana de Campinas, através do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana, foi enviado um documento solicitando a urgente ampliação dos leitos estaduais aqui em Campinas. Relembrando que no auge da pandemia, o SUS municipal contava com 150 leitos, e o SUS estadual contava com 93. Hoje, o SUS estadual tem 30 e o municipal 118. O movimento está se intensificando. A gente tem sentido isso nos gripários, que são os ambulatórios que dão o primeiro atendimento, fazem a triagem dos pacientes com problemas respiratórios, em gripe, enfim. Nós estamos sentindo a pressão do aumento do volume de atendimentos. Temos atendido, em média, 110, 120 pacientes dia no Hospital Mário Gatti e 80 a 90 no gripário do Ouro Verde. Esse movimento nos preocupa porque eles aumentam o número de internação. Nós passamos de 3,5% que estava acontecendo em janeiro das internações para um pouco mais de 5%. O número final vai ser dado esse fim de semana, mas já passamos os 5% de internação. Isso nos preocupa bastante. O que está fazendo falta agora é UTI. Então, nós estamos já em processo de recontratação de mais 18 leitos UTIs. Provavelmente, nós estamos vendo aonde, nós estamos realocando o Mário Gatti para tentar encaixar esses leitos. Mais em torno de 28 leitos de enfermaria, porque a necessidade está grande. Como nós abrimos alguns leitos no pronto-socorro, a gente chama de sala verde, Covid, nós iniciamos com 7 leitos e tem dia que tem 14, 15 pacientes lá. Então, essa pressão na porta da rede Mário Gatti, porque Ouro Verde é mais ou menos semelhante, faz parte do mesmo perfil do Hospital Mário Gatti, então essa pressão está nos levando a ampliar o leito. Agora, temos um limite de ampliação, isso nos preocupa muito. Olha, lembrando que ainda na coletiva foi dito essa questão do descarte nesse momento do uso do hospital de campanha é justamente pelo custo, recursos humanos e toda a estrutura que tem que ter para esse atendimento. A questão do uso do oxigênio, lembrando que os hospitais já têm um sistema, né, de oxigênio líquido e no caso do hospital de campanha precisariam daí do oxigênio aqueles que são nos cilindros, que é também uma outra questão de logística que a gente sabe que outros estados estão tendo problema para comprar esse oxigênio. E aí entra também recursos humanos para alocar num hospital de campanha. Por isso que, apesar de termos a estrutura que foi usada no ano passado ali nos patrulheiros, ela neste momento está descartada.
Já já eu vou acionar a nossa repórter Mariana Meira com as informações sobre vacinação na cidade de Campinas, porque nós temos uma novidade, né, Mirna? Nós começamos aí a outra etapa, uma nova etapa agora com as pessoas de mais de 80 anos que já fizeram aí seu agendamento desde o último sábado no vacina.campinas.sp.gov.br, essa vacinação que começou hoje já, mas até a última sexta-feira Campinas já tinha vacinado 81.497 pessoas. E um outro anúncio importante foi que o governo do estado disse que a partir desta quarta-feira, dia 3 de março, começa a vacinação dos idosos entre 77 e 79 anos. Esse público-alvo é de 563 mil pessoas e no dia 3 de março iniciaremos então a vacinação das pessoas de 77, 78 e 79 anos, que correspondem a 430 mil pessoas. Portanto, a gente aguarda aí as notícias da Mariana, trazendo de como está esse movimento hoje e essa expectativa para esse público de 77, 79 anos. Mas agora, Gabriel, vamos dar um panorama de como está a situação no nosso país da Covid-19? Vamos falar um pouco dos números? Vamos lá, então, dos novos casos em relação aos óbitos no nosso país. Nós temos a atualização do Ministério da Saúde que foi feita neste último domingo de 10.551.259 casos da Covid-19, sendo 34.027 casos novos nas últimas 24 horas, com 254.942 óbitos. No estado de São Paulo, esse número chega a 59.493 óbitos, sendo 2.041.628 casos da doença. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós vamos falar aqui dos casos que são 170.576 confirmados. Campinas, como a gente já disse, tem 69.479 e aí na sequência todas as cidades atualizadas, algumas atualizaram na última sexta-feira, como Campinas, outras já têm atualizações no domingo. Lembrando que as últimas cidades do ranking, como sempre, são Olambra e Morungaba, as únicas cidades com menos de 1.000 casos da doença. E quando a gente fala dos óbitos, nós temos aqui na nossa região 4.287 mortes confirmadas pela Covid-19. Campinas liderando o ranking com 1.862 óbitos até a última sexta-feira. E lá no final da fila, só que aparece, assim como o número de casos, o número de mortes, Morungaba e Olambra com 9 e 8 óbitos, as duas cidades com menos óbitos e menos casos na RMC. A gente aguarda a atualização das prefeituras a qualquer momento, Gabriel. Tá certo, então, chegando durante o Câmara Total, a gente atualiza nesta segunda-feira. Para encerrarmos, tem uma via importante da cidade de Campinas já bloqueada no dia de hoje, né? O bloqueio começou hoje às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde na Avenida General Carneiro, com acesso a João Jorge, ali na Vila João Jorge. Ela está bloqueada para obras da Sanasa. Os motoristas que deverão passar, ou que já passaram por ali, devem fazer um desvio pelas ruas Dona Maria Soares e pela Francisco Teodoro. Linhas de ônibus 348, 377, 402 e 402.1 farão o mesmo desvio, ou seja, o ponto de ônibus hoje está em local diferente para quem ia passar por essas vias. Muita paciência, e os agentes de mobilidade urbana estão no local para orientar os motoristas. Certíssimo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole. Volto daqui a pouco com as notícias do Legislativo. Combinado, até já eu volto. Até lá então.